ao primeiro vídeo deste ano maravilhoso, que já estamos com uma vacina aí, glória a Deus. E vamos falar sobre figuras de linguagem e eu vou fracionar esse tema em vários vídeos, então eu vou postar um vídeo todo dia, então me acompanhe aí, pelo amor de Deus. Não se esquece de se inscrever aí no canal, de me seguir lá no Instagram, porque lá eu converso com vocês bastantemente. Então, vamos embora! Neste vídeo vamos entender o que são figuras de linguagens e para que elas servem. Então, antes de entrar nesse assunto, temos que entender o que é um texto. O texto, meus queridos, amados irmãos e amigos, não é apenas um aglomerado de palavras reunidas em um parágrafo. Não! O texto são palavras que possuem uma unidade de sentido que cumprem uma função comunicativa dentro de um determinado contexto. Porque, por exemplo, eu posso ter um aglomerado de palavras dentro de um parágrafo que não tem sentido nenhum e não cumpre nenhuma função. Então, isso não é um texto, são apenas palavras aleatórias organizadas. E, para o texto fazer sentido, ele vai precisar de quem? De um interlocutor, de um leitor que vai interpretar esse texto, vai produzir sentido e fazer inferências. Então, por isso que a gente fala que o texto é dialógico. O texto, ele não existe só para si, mas ele existe em atravessamento com outros textos. Ele faz diálogos com outros textos. E o leitor, ele assume uma função ativa e não passiva nisso tudo. Até dizem, né, que quando um escritor escreve um livro ou um texto, aquele texto não é mais propriedade do escritor. Agora cabe a quem vai ler a interpretar, a dar novos sentidos e etc. E temos a nossa querida autora Costa e Val, que ela fala que o texto tem os seus fatores de textualidade. O que são isso? A textualidade é a que faz o texto ser um texto e não apenas um aglomerado de palavras. Então, Costa e Val, ela elenca 7 tipos de textualidades, a começar pela coesão e coerência, intencionalidade e aceitabilidade, situacionalidade, informatividade e intertextualidade. Eu não vou me aprofundar nesses fatores aí, tá bom? Tá, então, onde que entra as figuras de linguagem nessa história toda de que é um texto? Bom, nós sabemos que um texto, ele pode ter uma linguagem conotativa ou uma linguagem denotativa. O que é isso? A linguagem conotativa é a linguagem figurada, no sentido simbólico. Vocês lembram do Seu Madruga? Ele sempre falava, não, eu estou falando isso no sentido figurado, ou seja, não é no sentido real, é no sentido simbólico, interpretativo. Tem até um episódio do Chaves, que tá o Seu Madruga, o Kiko e o Seu Barriga conversando, e aí eles falam sobre a linguagem figurada. Aí o Seu Madruga fala pro Seu Barriga que ele é sim um homem, e o Kiko fala, você é um homem, mas no sentido figurado, né? Então cria toda uma comicidade. E temos a linguagem denotativa, que é a linguagem literal, igual tá lá no dicionário, racional, que não tem uma interpretação ali. É o que está escrito ali e ponto. Então, nós temos os textos literários e os textos não literários. Os textos literários, eles são todos construídos com figuras de linguagem, com linguagens conotativas. Já o texto não literário, ele é escrito em linguagem denotativa. São textos mais racionais, científicos e informativos. Por exemplo, quando eu digo que a casa está de cabeça para baixo, eu estou usando a linguagem conotativa. Por quê? Eu não estou falando que a casa está plantando bananeira, literalmente. Eu quero dizer que a casa está bagunçada, um chiqueiro, desorganizada. E as crianças, elas tendem a não conseguir usar essa linguagem figurada. Então, às vezes, quando a gente fala que a casa está de cabeça para baixo, as crianças interpretam ao pé da letra, usam a linguagem denotativa e elas imaginam uma casa literalmente de cabeça para baixo, tá? Então, meus amigos, as figuras de linguagem, elas nos ajudam a analisar
analisar e a interpretar os textos literários, os textos que usam a linguagem conotativa. Nós usamos as figuras de linguagem para dar maior expressividade ao texto, né? Para enfeitar a linguagem, para a gente meio que encantar quem está ouvindo a gente. Então, as figuras de linguagem, ela abrem margem para a interpretação, para a subjetividade. A parte das figuras de linguagem, eu posso pensar em vários sentidos para o texto. E é por isso, galera, que eu jamais posso interpretar um texto literário ao pé da letra, no sentido denotativo, porque o texto literário trabalha com a conotação, trabalha com a plurissignificação. Então, nós temos aí algumas pessoas que gostam de pegar textos literários, interpretar ao pé da letra como se fosse aquilo que estava falando, não sabem interpretar, né? E aí arrumam toda uma confusão. Então é isso o vídeo de hoje, meus amigos. São em torno de umas 35 figuras de linguagem. Nós vamos abordar nos próximos dias as principais. Então, fica aí comigo e até amanhã, até o próximo vídeo. Um beijo para vocês.